Bora resolver juntos essa questão do Enem 2022 PPL? É uma questão de tipos de gêneros textuais e é uma questão verbovisual, né? Questões bem típicas aí do Enem. Então vamos lá, a gente começa lendo aí a perigrafia e tá escrito ali pra gente: ainda existe luz.blogspot.com, ou seja, trata-se de uma postagem de um blog. Né? Vamos lá. O silêncio aprisiona. As pessoas acreditam que a violência doméstica acontece apenas com classes baixas, mas pesquisas mostram que 50% dos casos ocorrem com classes média e alta. Geralmente, a conduta agressiva contra a mulher começa com pequenos insultos, logo se seguem empurrões e pancadas. 60% das mulheres vítimas de agressão sofrem em silêncio e não pedem ajuda, pois muitas sentem vergonha ou dependência emocional do agressor, ou até mesmo se culpam pela violência sofrida. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Jean-Paul Sartre. Não sofra calada, vá até uma delegacia a uma das delegacias de defesa da mulher, DDM, e denuncie. Então vamos lá para a gente poder ver essa questão e entender melhor o que ela está cobrando. Ao abordar a temática da violência contra a mulher, o cartaz conjuga as linguagens verbal e não verbal para. Então, a gente até supôs aqui anteriormente que muito provavelmente a questão seria sobre isso, certo? Então, basicamente, qual é a finalidade da associação entre as partes verbais e a imagem no cartaz, né? Por que que o cartaz lançou o uso dessa imagem para além da parte verbal, ok? Então, vamos lá. Letra A. Apresentar políticas públicas de combate à discriminação de gênero. Queridos, aqui, apesar de haver uma menção às delegacias da defesa da mulher, não existe uma tentativa, ao associar o texto verbal a um texto imagético, de fazer com que, né, esse texto ele seja mais expressivo em relação à divulgação de políticas públicas, né? Então é interessante que a gente veja aqui que não existe uma relação entre a imagem e a divulgação das delegacias de defesa da mulher, ok? A letra A, então, tá errada. Letra B. Mobilizar a vítima para denunciar as agressões sofridas. Aqui a gente tem, né, uma forma de encontrar qual é o motivo da relação entre o texto verbal e o texto não verbal. Então, a conjugação dos verbos no imperativo é a representação imagética da frase de efeito no título, né? Então, não sofra calada, vá até, né, etc. Nesse caso aqui em específico, a mulher se encontra aprisionada e é coibida, nesse caso, é um recurso que pretende levar a vítima a agir contra essa situação. Ou seja, aqui busca-se fazer com que a mulher ela vá até uma delegacia, ela saia dessa situação de agressão, né, doméstica, e isso é de certa forma reiterado, isso é reafirmado a partir dessa imagem que a gente tem cordas prendendo a mulher. Ou seja, a mulher se solte dessas cordas, se solte dessas amarras e denuncie a violência doméstica. Letra C. Expressar a reação da sociedade em relação ao crime. Nenhum elemento do texto, gente, fala sobre a expressão da sociedade, né? Então, nada aqui fala sobre como a sociedade se expressa diante disso. Letra D. Analisar as consequências resultantes do sofrimento. Queridos, nesse caso aqui, o que é importante a gente identificar é que a relação entre texto verbal e não verbal não pretende mostrar o desdobramento da violência doméstica, né? Então aqui a gente tem uma interpretação indevida caso você tenha marcado a letra D. Apesar das imagens exprimirem o estado físico e emocional dessa vítima após as agressões, a conjugação entre texto e imagem não pretende analisar a consequência, ok? Isso é algo que está mais restrito somente ao texto visual. O texto verbal, né, não traz tanto isso pra gente, tanto a consequência da agressão física né, contra uma mulher. E a letra E, discutir o comportamento psicológico do agressor. Nada no cartaz mostra pra gente, né, o comportamento do agressor, ok? Principalmente a parte não verbal, né, a parte imagética, não traz nenhuma imagem do agressor, né, muito menos o comportamento psicológico dele, ok? Essa é uma questão de nível fácil, eu espero que você tenha acertado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!